Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo. Mais uma vergonha na Libertadores. Ano passado Olímpia, esse ano Peñarol. Dois times tradicional do futebol sul-americano, porém não vive seus melhores momentos, né, há décadas, tomando competições internacionais, né. E o Flamengo, novamente, fazendo uma vergonha, dessa vez no Uruguai, né. A diretoria, antes do jogo, não falava nada em demissão. Após o jogo, após a eliminação, obviamente, né? A diretoria vai analisar a situação do Tite e não descarta uma demissão, né? Obviamente, essa sexta-feira vai pegar fogo dentro dos bastidores do Flamengo, né? Ano eleitoral, Marcos Braz vindo para vereador, fazendo dois papéis aí, né? Então é complicado. É aquilo, Tite há mais ou menos um ano no Flamengo e o Flamengo não joga bola. Arrascaeta sempre é aquela situação. Pô, se o Arrascaeta tiver esperado, o Flamengo joga bola. Mas quando o Arrascaeta tá esperado, né? Quando a parte física dele está boa. De La Cruz voltando de lesão, novamente não rendeu bem, né? Bruno Henrique, nada. Gabigol entra e não faz nada, né? O time todo foi mal, né? Podemos livrar dois jogadores dessa eliminação vexatória. Para mim, o Gonzalo Plata, enquanto esteve em campo, jogou bem. Muitas jogadas foram pelo lado dele. E Gerson. Tirando esses dois jogadores, podemos colocar o Léo Ortiz também nessa situação. Tirando esses dois jogadores, todo mundo tá no bolo aí. Então vambora com mais um vídeo, deixa seu like e tamo junto, galera. Está sob uma nuvem essa situação do Tite e o Flamengo precisa resolver isso logo. Até indo na linha do que o Jean falou com relação a empilhar jogadores, contratar muitos jogadores, porque sempre foi uma marca dessa diretoria. Porque a diretoria do Flamengo, ela não tem uma ideia pro futebol. A ideia é ser campeão, seja como for. O técnico chega lá com suas ideias, quando é demitido vai com a pastinha dele, vai embora com as ideias. As ideias não ficam no clube. Por isso, vários técnicos passaram pelo Flamengo com vários perfis diferentes. E o Tite, ele vai embora com a pastinha dele e vai chegar outro com ideias novas. Não existe hegemonia no futebol brasileiro, acho que não vai existir. Um time empilhar 4, 5, 6 anos ganhando títulos importantes. No futebol brasileiro, isso é muito raro. Com o tempo? Eu acho que se todos os clubes forem bem administrados, eu acho que vai existir. Existe um só. Eu não acho que vai haver hegemonia no futebol brasileiro. A coisa é quando o modelo associativo terminar. Mas tudo bem. O Flamengo é um clube de modelo associativo que pode ser autossustentável. Sim. Eu não sou a favor ou contra a SAF. Eu sou a favor de modelo de negócio que você tenha uma gestão sustentável, você tenha uma gestão responsável e uma gestão com ideias, né? Pro futebol. O Flamengo de 19, que foi a grande referência, o marco, o futebol brasileiro em que o Flamengo estava inserido em 2019 e o de 2024, hoje é outro. Você tem um Palmeiras mais forte, você tem um Botafogo mais forte, você tem um Atlético que nesse período ganhou título também, ganhou título de Copa do Brasil, ganhou título brasileiro, você tem as SAFs que estão crescendo também. O Flamengo hoje enfrenta uma realidade diferente do que ele tinha em 2019. Ele saiu na frente, mas outros alcançaram também. Então não vai haver hegemonia. Pelo menos eu acho que não vai haver hegemonia. Prazo, não. Só que a diretoria do Flamengo não pensa nisso. A diretoria do Flamengo pensa na próxima eleição, de ficar de bem com o torcedor, de vencer por vencer. O torcedor do Flamengo quer também algo a mais, ele quer um molho. Esse molho o Tite não traz, porque é um técnico de resultado e é o que a diretoria queria. Como os resultados não estão vindo, não serve mais. Então acho que virão outros técnicos, né? O Flamengo contratará novos técnicos. Todos chegarão, apresentarão seu trabalho, serão demitidos ou sairão por algum motivo, fecha a pastinha deles, coloca as ideias todas nessa pasta e vão embora. E o Flamengo continua de novo nesse ciclo sem ter ideia, a sua ideia, a ideia de quem chega e de quem vai embora. E é um ciclo, né, Jean, para passar aí para você, tem umas coisas bem discrepantes, né? Então, você falou todo o investimento, contratação de jogadores, os valores investidos, o que é o Flamengo, as substituições que pode fazer no cenário sul-americano, quem é que tem tantos jogadores desse nível, desses valores para tantas posições. E aí a gente olha todo esse período do Flamengo, vamos lá.
Flamengo não consegue ganhar um jogo fora de casa na Libertadores. Sério. Mas o Flamengo jogou contra quem? Quem você joga? Contra o River Plate, o Boca, o Corinthians, o Palmeiras. Não. O Flamengo não consegue ganhar fora de casa do Nublense, do Alcas. O Flamengo não ganhou Milionários, fora de casa. do Palestino. Né? Nessa Libertadores não ganhou fora de casa. Isso é impressionante. É impressionante. É impressionante. Eu estou falando que o Flamengo só pega pedreira fora de casa. Não, o Flamengo não consegue vencer fora de casa adversários desse nível, desse E não porte. tem mais problema de arbitragem, ambiente hostil, Libertadores de antigamente. Nada disso. Tá assim, você estava falando que ele foi eliminado pelo Olímpia, pelo Peñarol, pelo Racing. Olha os times que ele não consegue vencer fora de casa. Não é só que empate, perde para esses times. É um Flamengo, que a gente estava falando hoje no podcast, o Pedro, que ele não consegue, este time, não consegue brigar pelo título brasileiro. Porque se a gente pegar as últimas edições do Campeonato Brasileiro, o Flamengo fica ali quarto, terceiro. Ele não chega na última rodada brigando pelo título. Ele não conseguia ficar em primeiro lugar sequer durante a competição desde o Ceni. Ele foi ficar esse ano. Então volta no papo que não é o Tite, né? Quando a gente fala de campeonato de pontos corridos, o Jean fala muito disso. O campeonato de pontos corridos ele vai premiar realmente o melhor elenco, o mais organizado, o melhor trabalho. E tem sido assim. Então, se o Flamengo faz o investimento que faz, tem o tamanho que tem, como é que esse time, desde o Rogério Ceni, não conseguia ficar sequer em primeiro lugar? Aí fala, não ganhou o Campeonato Brasileiro há 3 anos, mas, cara, na última rodada tava ali, ó, foi um detalhe, perdeu, aí ganhou o Palmeiras, aí ganhou o Atlético Mineiro, ganhou equipes que estão na briga ali. Mas não, ele sequer chega com chance na última rodada. E no último Campeonato Brasileiro, se o Botafogo não tropeça ali na última rodada também, o Flamengo teria ficado em 5º lugar. Além de não ganhar título nenhum, ele teria ido para pré-Libertadores. E você olha para Fortaleza esse ano. Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas, Jean, que a gente tem que pegar toda essa gestão, todo esse projeto e ver que tem umas coisas que não condizem com o que é esse Flamengo, com o que deveria ser esse Flamengo. Mas acho que, enfim, são as coisas que eu falei já. Em relação ao que o Elton falou, eu acho que assim, tudo bem você dar as coisas na mão de um treinador, não vejo problema. Contanto que você saiba que esse treinador, beleza, chegou o Guardiola aqui. E eu vou entregar para o Guardiola o projeto do meu futebol, porque é melhor ficar na mão do Guardiola. Sim. Eu estou brincando, Guardiola, obviamente. Sim. Mas você tem vários técnicos competentes que você pode contratar, que o Flamengo tem condições de contratar pela grana que tem à disposição, e dizer, cara, beleza, você vai tocar o meu projeto de futebol. Não, eu concordo com você, mas partindo do princípio que você, diretor, tem ideia, pelo menos. Então, mas a partir do momento que você também deu o departamento na mão dele. Porque essa ideia passa por uma certa humildade de dizer, cara, eu não faço isso, eu não estou afim de fazer isso, eu estou afim de concorrer em eleição municipal, eu estou afim de outras coisas, eu quero visibilidade política, eu quero outras coisas, eu quero ser famoso, eu quero ir no restaurante, eu quero ir no shopping, não sei, tudo bem. Mas aí se você chegou a essa conclusão, você fala, e aí eu vou contratar um cara muito bom, porque essa para mim é o mandamento número 1 do bom gestor, né? Esteja ele no nível que ele estiver, o mandamento número 1 do bom gestor é ter a humildade de entender onde você não é bom, onde você não tem tanta competência e entregar essa parte para alguém, obviamente da sua confiança, que você fala, pô, esse cara é competente. Então, se você trouxer um técnico e disser, esse cara entende mais de futebol que eu vou deixar ele definir as contratações, quem que vai trazer, mas ele não fez isso vai com trazer, tal. Não. Ele fez com todos. Ele faz com todos. O que o Elton está falando é isso. Ele faz com todos, só que ninguém dura. E aí, quando você faz com todos e ninguém dura, você tem um prejuízo muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta. Você substituiria o Tite ou você Hoje jamais. Jamais. No final do ano. Não sei. No final do ano, acho que você tem que avaliar. Tá. No final do ano, tem que avaliar. Mas, assim, hoje, assim, eu tenho a tendência a achar que o problema do Flamengo não é só o técnico. Tendência não. Eu tenho certeza absoluta que não é só o técnico. A questão é, qual é o percentual de responsabilidade do técnico? Existe um caminho para este técnico? Porque esse papo de reformular o elenco no Flamengo é impossível.
É impossível porque um elenco com esse preço, com esse valor, você não reformula assim, não é? Você não são jogadores que você vende. Eu não quis falar sobre, assim, eu não estou definindo uma verdade, eu só fiz uma reflexão. Eu não quis dizer uma reformulação, eu quis pegar alguns jogadores históricos, mas grandes... Mas isso já tem acontecido, né, Bini? Só falta quem? Então, porque isso tem acontecido. Tem Gabigol, tem Arrascaeta, Bruno Henrique. Por exemplo, não, o Gerson, por exemplo... Bruno titular, o Bruno hoje não é titular. Eu não mexeria com o Gerson. Não, tô falando. O Arrascaeta depende de proposta, com o Gabigol... Eu não sei que alguma coisa. Eu não estou lá dentro para saber. Mas, assim, em princípio, eu mexeria. Apesar de achar ele o maior jogador de 2019 para cá do Flamengo. O melhor foi o Bruno Henrique. O mais importante, o Bruno Henrique. O Arrascaeta mais técnico. O Gabigol, o melhor. Esse, para mim, os três. O Gabigol maior, os três principais jogadores. Quando eu falo sobre isso, eu penso muito na grandeza dos clubes. E se você for pegar, por exemplo, o Real Madrid, e eu não estou comparando clube com clube, mas o jeito que o clube se coloca, o Real Madrid não renova com o Sérgio Ramos porque ele quer um ano a mais de contrato do que o Real Madrid achava que devia dar. O Real Madrid não segura o Cristiano Ronaldo porque também queria um contrato maior do que ele acha que devia dar. Deixa sair o Benzema por uma fortuna, mas obviamente o Real Madrid tinha poder para brigar por isso, como fez com o Vinícius Júnior nessa temporada, porque entendeu que ele é tão grande e tem tanta força para tocar o seu elenco de uma forma que possa ser campeão, que o jogador, por maior que seja, e para mim o Sérgio Ramos é o maior zagueiro que eu vi no Real Madrid, e o Cristiano Ronaldo é o maior jogador do Real Madrid que eu vi na minha vida, tá? Até esses caras podem sair e o clube continua sendo o Real Madrid. Eu vejo isso, e eu vou lembrando de diversos clubes que estiveram na sua melhor fase no futebol brasileiro, clubes que estavam muito grandes ou que eram hegemônicos por um período ou que ganhavam tudo, nenhum soube fazer isso. Nenhum soube fazer isso. Aqui, de alguma maneira, o jogador adquire tal tamanho que fica muito difícil mexer com ele. Mas o Flamengo não fez isso. O Everton Ribeiro pediu 2 anos, o Flamengo ofereceu 1, não chegaram a um acordo e o Flamengo disse, não vamos renovar, ele foi embora. O Gabigol está terminando o contrato agora. Eu estou fazendo só uma reflexão. Eu acho que o Flamengo não fez isso e se faz de maneira um pouco tardia. Sim. Porque eu não estou falando que tem que sair. Porque a Arrascaeta pode chegar no que vem, vou dar uma Arrascaeta, vou dar um exemplo aqui, e resolver campeonatos. Eu não duvido disso, e não duvido mesmo, não estou ficando em cima do muro, eu não duvido mesmo. Só uma coisa. Eu só acho que no dia que ele sair, com o potencial do Flamengo, tá tudo muito bem. Se souber usar o potencial. Sim, é só isso que eu estou dizendo. Você está falando do Arrascaeta, Biner, porque assim, o meu ponto é... Peguei só um exemplo. Assim. Não, porque é que são poucos os exemplos. Sim. Se a gente pegar o time histórico de 2019, porque é um time histórico... hoje, Gerson e Arrascaeta. Gerson e Arrascaeta, só tem esses dois. E são dois caras que eu jamais diria, o problema do Flamengo é ter o Gerson e o Arrascaeta. Não mexeria. O problema do Flamengo para mim é assim, a estrutura Ninho do Urubu, vamos chamar assim. Landim, Braz, Spindel... a aura de 2019, quando é que vai voltar? O problema é grande, não é tirar o Arrascaeta, tirar o Tite, troca o preparador, troca o Joãozinho, é algo maior, porque o Benê falou, a gente vai chegar aqui ano que vem, não sei se nas oitavas ou nas quartas. Eu não acho que a gente vai falar. Eu não acho que tem que tirar o Arrascaeta, nem que mandar embora resolve. Eu estou dando exemplo do que é o clube. Estou tentando exemplificar que no Flamengo vai além. E o Flamengo é um organismo muito difícil, até de você interpretar e dizer que é e que não é. Porque o Tite, ele é mau treinador? Não. Ele é mau gestor de grupo? Não. Então você sabe, não. Então, assim, buscou-se isso. Ele é um cara com tamanho para blindar uma diretoria? Eu acho que a decisão da contratação do Tite foi correta. Só que nem o Tite, que a gente tratou como protagonista, um nome ideal, quem poderia ser se não fosse, nem o Tite conseguiu entrar nesse emaranhado que é o Flamengo. Então, assim, o problema não é o Tite, não é o jogador. É como é que você vai desemaranhar isso, para falar assim, se é que deixa eu falar, como é que você vai tirar isso? Como é que você vai mudar essa estrutura para você não chegar no que vem falando o Bruno Henrique tem que se titular, ele é um peso, a torcida precisa ter um ídolo, o Arrascaeta com o número de jogos que entrega, com a minutagem, ele é bom, ele não é? Será que se passar nas quartas de final o treinador vai... É o mesmo papo, a gente está andando em círculos. A gente pode gravar o programa, a gente leva para o ano que vem, a gente vai trocar o nome do vilão da vez, o nome do cara que perdeu o gol, o nome do ídolo que está no banco, o nome do adversário que eliminou e o nome de uma coisa ou outra. O sistema é o mesmo e as pessoas estão lá. E quanto mais elas se calam, é o que o Jean falou, quanto mais elas se calam, mais elas passam. Porque assim, e não é por não saber o que falar.
O candidato a vereador, o Marcos, que é vice-presidente, inclusive, a gente já discutiu isso aqui, o que se dá de tempo de tela para as mesmas entrevistas, desde que lançou oficialmente a candidatura, se fala muito. É preciso equilibrar. Hoje não falou. Então, assim, vamos debater, inevitavelmente, o Tite. E vai continuar a estrutura lá, porque se chegar o Jean Oddi ano que vem com as melhores ideias de futebol, com o Elton de auxiliar, vamos ser engolidos pelo Flamengo. Eu e o Birner, idem. Tá lançada a ideia aqui no Linha de Passe. E Elton Vai ter mobilização nas redes sociais. Vamos pro Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Como esse finalzinho do vídeo aí, né? Como o próprio Jean Oddi falou, que o Jean Oddi e o Pedro Ivo, né? 2 pontos que me chamaram a atenção. O primeiro ponto foi o ponto que o Jean Oddi tocou, que eu concordo com ele, é que o problema do Flamengo não é só técnico, é muito além do técnico. Muito além do técnico. E complementando isso, o Pedro Ivo também no finalzinho ele já falou, né? O Flamengo é um órgão vivo. Então, 99% dos técnicos que passar pelo Flamengo e não ser vitorioso, e pode até ser vitorioso, como aconteceu com o Dorival Júnior, vai ser engolido pelo o que é o Flamengo, né? Que é o Flamengo, o órgão vivo que é o Flamengo vai engolir o técnico. O Tite, nos últimos anos aí, né? Nas últimas décadas, é o técnico que tem maior peito, maior costa larga para segurar a pressão. Ele está sendo engolido pelo órgão vivo que chama Flamengo, né? Não só culpa do Tite também, ele tem uma parcela de culpa bem grande aí. Já tá há 1 ano e o time não rende nas mãos dele, né? Não consegue tirar tudo que cada jogador pode fazer, né? Entregar na sua posição. E também culpa dos jogadores. Também tem que ter sua parcela de responsabilidade dentro de campo. E também a diretoria. A diretoria tem uma parcela grande de culpa aí, né? Se a gente for olhar, desde quando o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, lá pra cá, o Flamengo já trocou de técnico 5 ou 6 vezes, se não me engano. Então, de lá pra cá, já tem um tempo gigantesco já, né? Então, se a gente for olhar de trás pra frente, Tite, Dorival Júnior, calma aí, Tite, Vitor Pereira, agora de cabeça não vi, Tite, Vitor Pereira, Sampaoli, Dorival Júnior, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, que já foi os 6. Então aquilo é complicado, muito complicado. Então aquilo, quando isso vai acontecer, quando a diretoria vai fazer seu papel dentro dos bastidores, não se meter muito fora de campo, né? Não se meter muito como a diretoria do Flamengo tende a se meter, né? Fazer seu papel certo, né? Porque a diretoria do Flamengo é amadora demais, né? Amadora demais. Então aquilo, a gente pode elogiar a diretoria sim em alguns quesitos, principalmente quesitos, mas em outros quesitos, principalmente em relação ao futebol, pelo amor de Deus, meu filho, pelo amor de Deus. Último ano de mandato desse dirigente do Flamengo aí, Marcos Braz Landim, que obviamente eles vão tentar se eleger Marcos Braz para vereador do Rio de Janeiro e o Landim tentar eleger alguém da sua chapa aí para comandar o Flamengo, né? Então é isso aí, Flamengo eliminado. Agora é focar na semifinal da Copa do Brasil, da Copa do Brasil, e também focar pelo menos um G4 aí, porque o Flamengo está 7 pontos, terceiro colocado, 7 pontos do Fortaleza. Então é uma situação cômoda que o Flamengo na domingo às 8 horas da noite já tem que dar resposta em campo, garantir 3 pontos aí, galera. Então é isso aí. E é nóis aí.